Ibovespa bate recorde histórico nesta segunda-feira. Cai projeção para a taxa Selic para o fim do ano. E sobe em 10 milhões de sacas de caixas a estimativa da produção de laranja nacional. O mercado do campo desta segunda-feira, 11 de setembro, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O dólar, que operou em queda em boa parte do dia, inverteu o quadro com a entrada acentuada de importadores. Na mínima do dia, o dólar comercial chegou aos R$ 3,08, mas encerrou aos R$ 3,10 mais 50, com uma alta de 0,32%. Esse foi o fechamento do dólar comercial para esta segunda-feira. E o índice Bovespa bateu um recorde histórico hoje, chegando aos 74.319 pontos, patamar nunca visto antes. A alta do índice, o principal índice da B3, foi de 1,69%. O atual recorde havia sido de 73.516 pontos, registrado em maio de 2008. Os analistas atribuem esse novo recorde a uma série de fatores, como a queda na taxa básica de juros, a Selic, um cenário econômico mais favorável, a vitória do governo no Congresso em importantes pautas, reviravolta na delação da JBS e a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência, entre outros fatores. Segunda-feira, então, 11 de setembro, recorde no índice Bovespa, o principal índice aqui da B3. E como eu falei, a projeção para a Selic, a taxa básica de juros, caiu. O dado foi divulgado hoje, lá em Brasília, no Boletim Focus do Banco Central. Mais informações com a repórter Camila Xavier. De acordo com o levantamento do Banco Central, a inflação deste ano deve ficar na média, em 3,14%. No relatório anterior, os economistas estimaram que a inflação ficaria em 3,38%. A nova previsão mantém a inflação abaixo da meta central para o ano, que é de 4,5%. Para 2018, a previsão recuou de 4,18% para 4,15% na última semana. O índice também segue abaixo da meta central. O mercado financeiro elevou a estimativa de crescimento para o Produto Interno Bruto, de 0,50% para 0,60%. Foi a terceira alta consecutiva este ano. A estimativa de expansão da economia para 2018 também deve subir, de 2% para 2,10%. Já a previsão para a taxa básica de juros, a Selic, teve uma queda de 7,25% para 7% ao ano para o fechamento de 2017. As estimativas de crescimento começaram a subir com mais intensidade após a divulgação do resultado do PIB do segundo trimestre deste ano, que teve um avanço de 0,2%. Os analistas continuam estimando uma redução dos juros neste ano. Se o patamar previsto de 7% ao ano for atingido no fim de 2017, esse será o menor nível já registrado. Camila Xavier, para o SBA. E o governo federal antecipou o pedido de devolução do empréstimo ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, realizado em 2009. O ofício foi encaminhado pela presidência do Conselho de Administração, solicitando a antecipação desse empréstimo de 50 bilhões para serem antecipados ainda este ano, e 130 bilhões de reais para serem devolvidos no próximo ano. As formas de pagamento ainda não foram negociadas nem divulgadas. Os empréstimos foram concedidos pelo Tesouro Nacional, como eu falei, em 2009, como uma forma estratégica do governo Lula e também Dilma Rousseff para alavancar os investimentos sem causar impacto no orçamento da União. O governo diz que sem essa devolução antecipada para o próximo ano, ele não tem como cumprir a regra de ouro do orçamento que está prevista na Constituição. O Mercado do Campo traz as primeiras informações do tempo para o centro-sul do país, dos estúdios da Somar com Juliana Rezende.
Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. As lavouras de cana-de-açúcar, especificamente da região centro-oeste e também do sudeste, vêm enfrentando dificuldade para se desenvolver por conta do déficit hídrico no solo. Principalmente em grande parte do Mato Grosso, Goiás e também no interior de Minas Gerais, a disponibilidade hídrica do solo vem diminuindo de forma bastante expressiva. Em algumas áreas, está abaixo até de 10% o índice de umidade no solo. E com isso, as lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento podem apresentar perda de produtividade no início da colheita. No decorrer dos próximos 5 dias, o tempo firme ainda predomina em grande parte do centro-sul do Brasil por conta da atuação de um bloqueio atmosférico. Volta a chover no Rio Grande do Sul por conta da passagem de frentes frias que voltam a garantir episódios de chuvas expressivos com volume de até 50 milímetros na maior parte do estado gaúcho até o dia 16 do mês de setembro. Já a partir da próxima semana, essas instabilidades agora na região sul perdem intensidade, mas ainda seguem concentradas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dessa vez, o volume de chuva no estado gaúcho não passa de 15 milímetros. Agora, o tempo firme ainda deve predominar na maior parte do Paraná, centro-oeste e também do sudeste. Chove de maneira fraca e isolada no nordeste de Minas Gerais e também na metade norte do Espírito Santo. Já a partir da terceira semana, essas instabilidades da região sul começam a avançar um pouco mais pelas áreas mais centrais do Brasil, como é o caso da faixa oeste e sul do Mato Grosso do sul do estado de São Paulo e em praticamente toda a faixa leste do sudeste. Agora, as instabilidades na região sul seguem se intensificando. Dessa vez, o volume de chuva não passa de 30 milímetros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, o tempo firme ainda deve predominar na maior parte da região centro-oeste e também do interior do sudeste até o dia 26 do mês de setembro. Então, ao longo das próximas semanas, a tendência será de tempo firme e dias ensolarados, principalmente entre a região centro-oeste e também o sudeste, especificamente naquelas áreas onde o problema de déficit hídrico já vem prejudicando as lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Veja em instantes, cresce em quase 30% a exportação do café brasileiro. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 5 horas da tarde e 48 minutos, horário de Brasília. As exportações do café subiram quase 30% no mês de agosto, segundo o Secafé. Aqui no painel a gente acompanha de quanto que foi exatamente esse crescimento. A alta nas exportações do café brasileiro foi de 27,4% no mês de agosto em relação com julho, totalizando 2.374.540 sacas. A receita cambial ficou acima dos 388 milhões de dólares. O café arábica foi responsável por 87,7% das exportações, enquanto o café solúvel representou 11,4% desta fatia e o café robusta representou 0,9% das embarcações do café brasileiro. Esse dado, lembrando então, é do Conselho dos Exportadores de Café no Brasil, o Secafé. Lembrando que o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e o segundo maior consumidor. Falando em café, vamos ver como ficaram as cotações do grão, do café robusta, na Bolsa de Londres hoje. O café robusta veio com preços mais baixos nesta segunda-feira. O contrato para setembro caiu 0,35% e nos últimos negócios veio com o valor de 1.972 dólares a tonelada. Contratos com vencimento para novembro, 1.951 dólares a tonelada, queda de quase 0,5%. Contratos para janeiro do ano que vem, 1.936 dólares a tonelada, queda de 0,41%. E contratos para março do ano que vem, com a mesma queda, negociados por 1.932 dólares a tonelada. A explicação dos traders para esta queda é de um movimento técnico registrado hoje lá na Bolsa de Londres.
Londres. Da Bolsa de Londres, já vamos para o café arábica na Bolsa de Nova York, que veio no movimento contrário, veio em alta hoje. O contrato para setembro subiu quase 1%, negociado a $1,30 por libra-peso. Contrato com vencimento para dezembro, $1,31 por libra-peso, alta de 0,91%. Contratos para março do ano que vem, $1,35 por libra-peso, valorização de 0,89% neste vencimento. E contratos para maio do ano que vem, $1,37 por libra-peso, valorização de 0,91% no vencimento de maio do ano que vem. Já vamos para o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3, que também veio em alta hoje nos principais vencimentos. O contrato para setembro ganhou 1,03%, negociado conforme ajuste atual, por $150,10 a saca. Contratos para o mês de dezembro foram 110 negociações, no valor de $162 a saca. A alta é de 0,93%. Contratos para setembro do ano que vem, mês referência no mercado do café, $168,65 a saca, alta de quase 1%. E contratos para setembro de 2019, $179,80 a saca, alta de 1,01%. Essas foram as cotações do café para esta segunda-feira, primeiro dia da semana. Do mercado do café, vamos mais uma vez para a previsão do tempo com Juliana Rezende, que agora traz informações para o centro-norte do país. Mesmo com o predomínio de tempo mais seco no interior da metade norte do Brasil, algumas áreas de pastagem ainda conseguem manter bom ritmo de crescimento, como é o caso dos pastos do extremo norte do país e ainda também da faixa leste do Nordeste. Nessas áreas, as chuvas vêm sendo de forma mais frequente, garantindo boa disponibilidade hídrica do solo. No decorrer dos próximos 5 dias, o tempo seco ainda persiste nas áreas mais claras do mapa. Pancadas na faixa oeste da região norte e também no extremo norte do Brasil, mas de forma fraca, com volume baixo, que não passa de 15 milímetros. Agora já na faixa leste do Nordeste, as pancadas seguem frequentes, com volume de até 15 milímetros. Isso ocorre por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa leste nordestina. Já a partir da próxima semana, pouca coisa muda ainda na metade norte do Brasil. Pancadas seguem persistentes na faixa oeste, no extremo norte do Brasil, e principalmente em Roraima, a chuva agora ganha mais intensidade. O acumulado pode alcançar até 30 milímetros em 5 dias. Já na faixa leste do Nordeste, as pancadas seguem persistentes e com volume que não passa de 15 milímetros. A partir da terceira semana, as instabilidades ainda devem seguir persistentes na metade norte do Brasil, principalmente na metade oeste da região nortista, acumulados de até 15 milímetros entre o Amazonas e também Roraima. Agora, já na faixa leste do Nordeste, as chuvas seguem perdendo intensidade até o dia 26 do mês de setembro. Agora, o tempo seco também persiste no interior tanto do Nordeste, como também em algumas áreas do Pará, Tocantins e também do Amapá. No decorrer das próximas semanas, então, o tempo firme predomina no interior tanto da região norte como também do Nordeste. Com isso, as pancadas seguem persistentes na metade oeste da região nortista e ainda também no extremo norte do Brasil. A faixa leste da região Nordeste também segue favorecidas por conta dessas instabilidades frequentes que garantem boa disponibilidade hídrica no solo para as áreas de pastagem. Na última sexta-feira, a proximidade do furacão Irma, na América do Norte, provocou fortes altas no mercado do milho em Chicago. Hoje o furacão veio perdendo força e o milho veio com leve alta, e também a alta dele hoje também foi impulsionada por causa da alta do petróleo, que acaba aumentando a competitividade do etanol, que lá nos Estados Unidos utiliza o milho como matéria-prima. Milho, portanto, em alta hoje nos principais contratos, leve alta nos principais contratos, depois de uma sexta-feira com as altas mais acentuadas. O contrato para setembro ganhou 0,36% de valorização e foi negociado hoje por $3,45 por bushel. Contrato para o mês de dezembro, $3,57 por bushel, alta de 0,21%. E contratos para março do ano que vem, $3,69 por bushel, o maior patamar dos contratos do milho, hoje negociados em Chicago, com uma valorização de 0,20%.
Da Bolsa de Chicago, já vamos para o milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3 nesta segunda-feira. O contrato para o mês de setembro vem em queda de 0,39%, negociado conforme o ajuste atual por R$ 28,10 a saca. Foram 190 contratos negociados deste vencimento. Contratos para o mês de novembro, R$ 29,50 a saca, em queda de 0,44%. Contratos para janeiro do ano que vem, R$ 31,60 a saca, muito próximo da estabilidade, com uma leve queda de 0,03%. E contratos para março do ano que vem, R$ 32,61 a saca, em queda de 0,28%. E os futuros da soja em Chicago operaram com uma leve queda hoje, com ajustes de posições, antes da divulgação do relatório mensal de safra, que sairá amanhã por parte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, o mercado está na expectativa deste relatório. O contrato para o mês de setembro caiu 0,18% e foi negociado hoje lá em Chicago por $9,54 ou centavos por bushel. Contratos para o mês de novembro, $9,60 por bushel, queda de 0,07%, muito próximo da estabilidade, assim como o contrato de janeiro, que foi negociado por $9,70 por bushel lá em Chicago nesta segunda-feira. Da soja em Chicago, já vamos para a soja negociada aqui na B3. O contrato para o mês de novembro caiu 1,12%, negociado por $21,16 a saca. Contrato para janeiro do ano que vem, $21,38 a saca, em queda também acima de 1%. E contratos para março do ano que vem, $21,57 a saca. A queda neste vencimento é de 1,10% no vencimento para março do ano que vem. Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com informações do mercado de laranja no Brasil e de suco de laranja em Nova York. Não saia daí. Estamos de volta e o Fundecitrus, o Fundo de Defesa de Citricultura, reestimou a safra de laranja 2017-2018 para 10 milhões de caixas a mais do que a projeção que havia sido divulgada no mês de maio deste ano. Quem conversou sobre este assunto com Vinícius Trombini, que é o pesquisador do Fundecitrus, foi o jornalista Walter Pulga Júnior. Vamos acompanhar a entrevista. Vinícius, obrigado por ter vindo. Nesta segunda-feira, vocês anunciaram os números apurados nessa estimativa para a safra de laranja que está ocorrendo agora, né? E houve um aumento. Esse aumento vai ser muito acentuado, são mais de 10 milhões de caixas? Não é um aumento muito grande, não é muito expressivo, são 2,6% do número inicial que havia sido projetado em 10 de maio, né? Esse aumento, então, é quase em torno de 10 milhões de caixas, né? E ele é agora revisado, então, o número das variedades precoces, né? Porque uma boa parte dessas variedades, né, dessas laranjas, dessas variedades já foi colhida. Então, esse número, nós agora temos um número muito mais próximo, né, do que foi finalizado nesses pomares, em termos de taxa de queda e tamanho dos frutos. Agora, em relação ao que se esperava, você disse que não houve uma grande alteração, mas nós teremos logo mais, a julgar pelos números, uma safra entre as maiores, perto do recorde? Sim, nós temos uma safra muito grande aí, né? Se a gente pegar a média dos 10 últimos anos, ela ainda não é tão expressiva, mas se a gente comparar ela com o ano passado, né, o ano anterior, é quase 50% maior do que a safra do ano anterior, que fechou em 245 milhões de caixas, e essa está sendo estimada em 374 milhões de caixas, né? Então, é uma safra grande. Uma safra grande, ela é boa porque nós viemos de uma safra pequena, com estoques muito baixos de suco. O nosso principal concorrente, né, o principal país que também produz, o outro país também que produz bastante laranja aqui é os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, né, o estado da Flórida. Vem ano após ano diminuindo a produção e o Brasil acaba tendo um papel importante aí de supridor desse mercado de suco de laranja, né, que é um mercado grande, né, então é um mercado importante, né, em termos de bebida, e o Brasil aí, agora com essa produção de 374 milhões de caixas, tem condição então de suprir essa demanda, né. Então é bom para o citricultor, é grande,
mas em virtude da baixa oferta do ano passado, estamos num momento bom para o citricultura. Agora vamos falar sobre os danos que lá nos Estados Unidos, mais uma pressão sobre a produção americana de laranja, né? Ainda não é possível avaliar o estrago, mas os americanos já tinham uma redução acentuada na produção. Com esse tufão, a situação fica mais grave? Sim, com certeza a gente vai ter aí algum impacto na produção. Ainda eles não publicaram, não divulgaram. É muito recente? Isso está acontecendo, né? Esse final de semana, eles ainda não divulgaram. Hoje está prevista a divulgação do relatório deles, o primeiro da safra, né? Que eles divulgam hoje à tarde, às 3 horas da tarde, eles vão, aqui no horário do Brasil, eles vão divulgar então a previsão sobre a qualidade do suco lá. E o número, é possível que nós não sabemos, mas não temos uma informação mais atualizada por conta de tudo que está acontecendo, pode ser que eles adiam. Não tem informação ainda, mas a previsão é que hoje sairia então o relatório deles. Os números bons serão conhecidos mais adiante, não? Sim, em outubro eles divulgam então a previsão da safra da Flórida, né? Mas já é estimada uma baixa acentuada. Depois de anos com greening? Sim, vem ano após ano diminuindo, né? E agora com furacão pode ser que a gente eles sintam um pouquinho mais aí em termos de queda de produção. Para o próximo ano, diante do clima que se avizinha, dessas chuvas que nós tivemos agora, próximo ano poderemos ter uma safra maior ou ainda é muito cedo uma previsão de uma safra maior para o ano que vem? É cedo ainda, né? Assim, a expectativa é que ela seja menor do que a atual, né? Depois de uma safra grande, é possível que, é mais provável uma safra menor do que a anterior, mas é extremamente cedo, né? Nós do Fundecitos só temos um número a partir de final de abril, para você ter uma ideia, de abril do ano que vem. Então, imagina a antecedência que nós estamos no momento para falar qualquer coisa. Né? Nós não temos essa informação e se alguém tiver, ainda é especulação. Né? Ainda é uma especulação. Muita especulação. Nós não temos certeza de nada, especialmente em relação ao clima, né? O que vai acontecer com o clima daqui até abril do ano que vem. Aliás, os números vocês corrigem agora em dezembro novamente, vocês fazem avaliações periódicas, não é um levantamento único, né? Vamos lembrar como é feito esse levantamento para estimativa de safra que o Fundecitos, junto com a Markstrat, estruturou. Certo. Tem esse relatório que vocês divulgaram agora, nessa segunda-feira, mas nós teremos outro em dezembro, não? Sim, então são dados todos coletados dentro do campo, né? Dentro dos talhões de laranja. Então a gente coleta o número de árvores produtivas, a estratificação das árvores, frutos por árvore, né? Isso é feito uma derriça, uma colheita antecipada em abril de 2.500 árvores, né? Contemplando também replantas, né? Para a gente ter uma boa visão da produtividade das plantas que estão aí produzindo, replantas já produtivas, né? Frutos por caixa e taxa de queda, né? Esses dois últimos componentes eles vão sendo ajustados ao longo da safra. Por isso, para ajustar esse número, taxa de queda e o tamanho da laranja, o peso que essa laranja vai atingindo, nós fazemos uma visita mensalmente, uma vez por mês, vai em cerca de 900 talhões, para avaliar quanto está crescendo e quanto está caindo de frutos. Com base nesses dois números, então, com as árvores que a gente tinha lá coletado no início do ano e frutos estimados por árvore, nós fazemos a revisão. Então, a primeira revisão foi hoje, agora 11 de setembro, quando o número passou para 374 milhões, ao invés dos 364 iniciais. A próxima revisão vai ser em 11 de dezembro, depois em fevereiro e o fechamento da safra em abril. Então, essa é a expectativa, a programação, a agenda, o calendário do Fundecitos para reestimar a safra. Isso vai dando, então, números atuais para o citricultor, né? Para tomada de decisão, seja aumentar, expandir seus pomares, seja para comercializar a laranja. Isso é informação séria, atualizada, que o citricultor tem disponível hoje para tomar decisão, que não tinha no passado, né? Então, no passado, os números eram mais difíceis de encontrar, né, de ter uma referência de como o método, né, que era feito, e hoje não. Hoje o citricultor pode ter os números, acesso no site do Fundecitos totalmente público, eles podem ter acesso a qualquer momento, e eles podem acompanhar também o método com a gente, né? Então nós estamos sempre abertos aí para receber o citricultor lá no Fundecitos, acompanhar ele dentro do talhão da fazenda dele, enfim, é tudo transparente e muito sério o trabalho que a gente faz lá. Bom, você acaba de ouvir Vinícius Trombin é coordenador da pesquisa de estimativa de safra que o Fundecitos faz, né, anualmente, né, estruturado em períodos,
com relatórios divulgados, com detalhamento em campo, né? É um levantamento feito em campo. Isso. Não é estimativa especulada, ouvindo pergunta e resposta, mas conferência feita no campo. Perfeito. E um número extrapolado dentro de dados estatísticos. Sim. Dá uma segurança muito grande, não? Sim, e nós, o tamanho da precisão do número é que nós começamos agora um outro trabalho para estimar a safra 18/19. Já começamos na sexta-feira passada. Então contratamos 23 agentes de pesquisa, 2 auditores, para ir em 100% das propriedades citrícolas, sendo laranja, limão e tangerina, para atualizar o número de árvores, variedade, ano de plantio, expansão e retração que aconteceu. Com uma imagem de satélite nova, coletada entre maio e agosto desse ano, então nós vamos ter ainda um número mais preciso, com 100% das propriedades visitadas no ano que vem. Na safra 18/19, publicado no dia 10 de maio de 2018, do ano que vem, já começamos os trabalhos, então, preparando esse número. É um aprimoramento da pesquisa que vocês já estavam fazendo. A cada 3 anos a gente faz a varredura em todas as propriedades. A gente visita todas as propriedades para ter um número mais atualizado possível. Então, a cada 3 anos, uma imagem de satélite nova e a visita em 100% das propriedades. Aí já, de antemão, agradeço aí, aproveitando o seu público, para agradecer a força que os citricultores têm nos dado, o apoio que eles têm nos dado para a realização dessa pesquisa, porque sem os citricultores a gente não faz nada. Na verdade, a gente faz tudo dentro da fazenda dele. A gente depende muito do citricultor e, graças a Deus, esses citricultores estão nos apoiando para que a gente possa fornecer para o setor números que sejam confiáveis, né? E não mais especulações. Bom, você acaba de ouvir Vinícius Trombin, que é coordenador da pesquisa de estimativa de safra, estruturada pelo Fundecitrus, sempre aprimorando ainda mais, né, os números, tentando levar de modo transparente o que realmente o Brasil, pelo menos no sul do país, nessa área cinturão citrícola de São Paulo e no sul de Minas, né? O trabalho que é feito pelo citricultor em números. Bom, agradeço a sua presença, Vinícius. Vamos encerrando essa entrevista, voltamos ao programa. Nós ainda não tivemos acesso aos dados referentes aos estragos causados pelo furacão Irma na produção de laranja lá na Flórida, que foi um assunto comentado aí na entrevista com o Fundecitrus. Mas na última semana, o furacão Flórida fez com que as cotações do suco de laranja na Bolsa de Nova York tivessem uma alta de 13% no acumulado dos 7 dias. Vamos atualizar os números então, porque hoje o suco de laranja veio em queda na Bolsa de Nova York, como a gente acompanha aqui na tela. O contrato para o mês de setembro caiu 0,25% e foi negociado hoje em Nova York por $1,54 por libra-peso. Contratos para o mês de novembro, $1,51 por libra-peso, em queda de 1,65%. Contratos para janeiro com a mesma queda e negociados a $1,48 por libra-peso. Enquanto o contrato para março caiu 1,75%, negociado, de acordo com os últimos negócios, a $1,48 por libra-peso. Todos os principais vencimentos vieram em queda, portanto, nesta segunda-feira, depois de uma alta significativa ao longo da semana de 13% no acumulado dos 7 dias. O Mercado do Campo de hoje vai ficando por aqui. Fique agora na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Eu volto amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Até lá!